Olá! Uma indústria que movimenta bilhões, cresce rápido no país e é essencial para uma população bem particular. O mercado brasileiro de animais de estimação já é um dos maiores do mundo. Gera empregos, lucros a empresários do setor e satisfação para os donos dos pets. No Conta Corrente de hoje você vai saber o tamanho e a importância dessa indústria e conhecer negócios de sucesso que souberam aproveitar esse nicho. E tem mais. Começa o feirão da casa própria. São Paulo é a primeira a receber o evento, que traz imóveis para todo tipo de bolso. Luz no fim do túnel. O nível de emprego nos Estados Unidos cresce acima do esperado e traz alívio às preocupações sobre a economia do país. O relógio suíço inspirado no carro de luxo italiano e feito para poucos. Quanto você acha que vai custar? Bem-vindo ao Conta Corrente. 14 bilhões e 200 milhões de reais. Foi quanto a indústria brasileira de animais de estimação faturou só no ano passado. Um número que dá a dimensão da importância desse mercado para a economia do país. E também não é para menos, olha só, junto com o Japão, o Brasil é o segundo maior consumidor de produtos ligados aos animais de estimação, atrás apenas dos Estados Unidos. A gente movimenta cerca de 8% de todo o mercado pet global, percentual maior que o de países desenvolvidos como o Reino Unido, a França e a Alemanha. Mas a gente sabe que a relação das pessoas com seus bichinhos vai muito além das cifras. Os animais de estimação fazem parte da família. E esse é o assunto do Conta Casual. Já foi o tempo em que dia de cão significava algo difícil. Com o crescimento do mercado voltado a animais de estimação, cães e gatos podem desfrutar de muita mordomia. Em São Paulo, um hospital veterinário oferece atendimento 5 estrelas. Lá os animaizinhos contam com pronto-socorro 24 horas, esteira aquática para fisioterapia e, se precisar, UTI com equipamentos de última geração. Olha só. Durante o banho que a dona identificou um caroço na boca de Nana. É uma suspeita de tumor. Então a gente vai fazer agora o exame para ver a extensão dessa formação desse tumor todo que ele tem. O que você consegue identificar com esse tipo de imagem? A gente consegue tirar a sobreposição que o raio-x dá, né? E conseguir ter uma visão seccional de toda a anatomia e fechar um diagnóstico mais preciso de várias patologias. Este é um aparelho de tomografia dos mais avançados aplicados à medicina veterinária. Maurício, qual que é o valor desse equipamento e o que é possível diagnosticar a partir dele? Um equipamento desse hoje custa em torno entre 230 e 250 mil dólares. Ele permite um diagnóstico mais preciso para exames de imagem que são necessários, como o caso de avaliação de tumores, corpos estranhos dentro dos animais. Em toda unidade, o volume de investimentos chegou a 3 milhões de reais. A demanda cresce a uma taxa de 20% ao ano e já existe o plano de um aporte adicional de 10 milhões de reais para a abertura de novas unidades. Nosso público são pessoas que têm uma afetividade muito grande com seus animais e que querem dar o melhor que tem no tratamento veterinário para eles. E nessa hora pensa em preço do tratamento? A gente pensa um pouquinho, né? Mas vou fazer o que for preciso, a gente tem que fazer, né? Em média, uma consulta custa R$ 250, mas a estrutura por aqui vai bem além disso. Quando o animal chega em estado de emergência e precisa de pronto atendimento, ele é encaminhado a este centro cirúrgico que funciona 24 horas, todos os dias da semana. Doutora Carla, quais são os recursos disponíveis aqui? O recurso da luz, porque nós precisamos de grande iluminação para acesso de veia, para entubar um animal, para você conseguir lidar com o problema que está acontecendo no momento. Oxigênio, ar comprimido, no caso de ventilação controlada, onde o animal parou de respirar, você precisa entubar e controlar a respiração dele, você precisa junto de ar comprimido. O espaço da UTI fica justamente ao lado da sala de tratamento semi-intensivo. E aqui nós encontramos aquele outro cachorro que já está internado há 48 horas, né, doutora Carla?
Exatamente. Esse animal teve uma complicação, ele teve que ser operado, passou por uma cirurgia e agora está na fase de recuperação. Assim que a gente conseguir estubar o cachorro, a gente vai mandar ele de volta para a semi-intensiva. Mas nem todo mundo que aparece por aqui precisa de tudo isso. E essa daqui veio fazer o quê? Um check-up. Esse check-up anual dela custa quanto, mais ou menos? Olha, você vai gastar com vacinas e tudo em torno de R$ 2.000. Ela fez até tiroide esse ano, porque ela está um pouco gordinha. Tô vendo. Mas é compulsividade. Como ela foi de rua, ela tem uma compulsividade por comida. Boca boa mesmo. E a gente recebe aqui no estúdio do Conta Corrente o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Pet, José Edson França. Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Muito obrigado por sua presença. Agora, José Edson, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Como é que se divide essa montanha de dinheiro da indústria por segmento? Quanto é para ração, quanto é para serviços e assim por diante? A indústria PET está calcada em 4 segmentos. O segmento da indústria, que são os produtos veterinários, são os alimentos e são os pet care, que nós entendemos como tudo, produto de higiene e limpeza, acessórios, coleiras, gaiolas, tudo que seriam complemento, né, do alimento e do produto veterinário. O outro segmento é o segmento de serviços, que ele é baseado em toda essa parte de banho e tosa, lojas, toda a parte de hotel, creche, que hoje são novos segmentos que estão surgindo na sociedade brasileira. Né? E o outro segmento são os criadouros, que a gente não está nem falando deles em termos de movimentação de recursos, mas são quem coloca os gatos, os cachorros, né, as aves, os peixes ornamentais no mercado para atender a demanda desses animais de estimação. Agora, a maior parte do dinheiro vai para a ração. 68,5% do faturamento desses 14,2 bilhões vai para a ração, para alimento. Né? 8% vão para os pet care, que são os acessórios, e 16,2% vai para os serviços, que é todo o segmento que mais está crescendo nesse mercado. Alimentos é um mercado mais já estável, né, com marcas já presentes no mercado, mas que envolve, esse setor industrial envolve por volta de 500 empresas. Nos serviços, nós temos 101 mil CNPJs, que são empresas pequenas e médias e micros. Não, é muita coisa mesmo. E a gente falou do mercado pet brasileiro, que movimenta uma quantia impressionante. Mas o número de animais nas casas brasileiras também chama atenção. A população dos mascotes no Brasil é a 4ª maior do mundo e não para de crescer. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Setor, o Brasil tem 106 milhões e 200 mil animais de estimação. 37 milhões são cachorros, 21 milhões são gatos. E o restante, outros bichos como passarinho, peixe, o que mais a imaginação e o IBAMA permitirem. Para você ter uma ideia, o número é 10 vezes maior que o da população de seres humanos de Portugal. No Canadá, são 35 milhões de pessoas. E aqui do lado, a população da Argentina é de 40 milhões. Ou seja, o Brasil tem o equivalente a mais de 2 animais de estimação para cada argentino no país vizinho. Agora, José Edson, como é que está a produção nacional nesse mercado? Quanto disso tem a bandeira brasileira e quanto é importado? Nós poderíamos afirmar que 97% dos produtos brasileiros, tanto de veterinários, de pet food e de care, são nacionais, são produzidos aqui no Brasil. A importação, como nós temos algumas marcas globais, ou seja, que vendem no Brasil e também atuam no mercado internacional, elas não importam esses produtos, elas produzem aqui, gerando emprego, gerando movimentação de matérias-primas, recursos, então a produção é nacional. Então, nós poderíamos afirmar com certeza que nós já somos exportadores, ou seja, a gente está movimentando mais de 200 milhões, perto de 200 milhões de dólares em exportação.
nós não somos importadores. Agora, que tipo de serviço ou que tipo de produto ainda é oferecido em outros países, como nos Estados Unidos, e não chegou aqui no Brasil? Hoje, praticamente, a gente tem quase todo tipo de serviço oferecido lá fora. Em menor escala, logicamente, com custos provavelmente bem menores e com profissionalização menor. O mercado americano hoje, ele é atendido por grandes redes de comércio, ou seja, são redes tipo supermercados, né, tipo autovarejo, e o Brasil ainda não chegou nesse nível. Poucas redes, a maioria são, por isso que nós temos um movimento de mais de 100 mil pontos de venda no Brasil. Logicamente, 30% disso, por volta de 30 mil, representa lojas especializadas, que nós chamamos dos pet shops. Mas a grande maioria não é. Ou seja, são pontos de venda espalhados aí, vendas agropecuárias pelo Brasil todo, aí, pelo tamanho nosso. Brasil inteiro, tá certo. A Bolsa de Valores de Nova York chegou a ultrapassar a barreira dos 15 mil pontos pela primeira vez na história. Foi por alguns instantes durante as negociações desta sexta-feira. A notícia de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu a mínima em 4 anos acabou animando os mercados. Segundo o Departamento do Trabalho americano, no mês de abril foram criadas 165 mil vagas. A taxa de desemprego caiu para 7,5%. O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Alan Kruger, disse que os dados do emprego nos Estados Unidos são sinais de recuperação econômica, embora reforce que ainda há muito o que se fazer. Kruger pediu ainda que o Congresso substitua os cortes fiscais por um plano de redução de déficit equilibrado, enquanto são colocadas em prática medidas para criar mais postos de trabalho. Agora essa aqui vai para os amantes de carros. A fabricante suíça Hublot acaba de lançar um relógio de pulso inspirado na mais nova máquina italiana, a LaFerrari. Mas esse relógio não é para qualquer pulso, nem para qualquer bolso, não. A gente vai dar uma olhada aí. O Hublot MP05 LaFerrari é vendido exclusivamente para quem compra o carro LaFerrari. Apenas 50 unidades serão produzidas, o que torna o relógio ainda mais exclusivo que o carro, que terá sua produção limitada em 499 unidades. O relógio custa a bagatela de R$ 600 mil, quase um quarto do preço cobrado pelo automóvel. O vidro do mostrador é feito em cristal de safira. A caixa lembra muito os motores V12 dos carros da Ferrari. Ela é feita de titânio, com componentes em fibra de carbono. Os indicadores de hora e minutos ficam à direita e à esquerda é possível ver a quantidade de bateria disponível. Impressionante. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando mais sobre o mercado de animais de estimação. E também imóveis para todos os bolsos, na planta ou já construídos. Começou o feirão da casa própria. O Conta Corrente volta já. No fundo, o Brasil se traduz por música. E nós viemos para o coração do Brasil. Viemos para Goiás. E aqui a gente encontra esses violeiros admirados no mundo inteiro. Mais doce que o araçá dessa terra. Manga, mangava, já tomava cupari, cavataí, aticum. Olha o tempo do piqui. A música goiana invade o sarau itinerante. Mais da conta. Segundos. Esse é o tempo que uma informação demora para passar pela mente e ser arquivada. Ou seja, o presente logo se torna passado. O que significa que enxergamos a vida através da memória. Arquivo N. Construa sua memória aqui na Globo News. Chegou a sua vez de ter um SUV. A Lifan está trazendo para o Brasil o Lifan X60. O único SUV que tem tudo e por isso. Mas isso, vocês vão ter que adivinhar. Entre no site, dê seu palpite sobre o preço e concorra ao Lifan X60. Só uma dica. Um SUV com tudo e por isso
você nunca viu. Impressionante, tem muita coisa mesmo. Estamos de volta com o nosso Conta Casual. A procura por produtos para animais de estimação é tão grande numa cidade como São Paulo que há lojas que funcionam 24 horas por dia, como é o caso do Pet Center Marginal. A rede vem crescendo a um ritmo de 35% ao ano. E quem está lá é a repórter Laura Cassano. Laura, como é que surgiu a ideia desse negócio? Olha, Doni, a ideia da rede surgiu justamente da observação do mercado. O empresário que atuava no segmento de alimentação, no atacado, percebeu que em nenhum lugar do mundo existia uma mega loja de pet que funcionasse dia e noite. E aí, então, veio a ideia de abrir uma loja e depois uma rede. Aqui são 3 mil metros quadrados, 30 mil produtos oferecidos ao público, só que o investimento vai além do varejo. Eles também investiram bastante em serviços. Então, aqui nesse espaço também funciona uma clínica, né, veterinária, também 24 horas, e também uma clínica de estética. A procura é tanto que para fazer uma escova, por exemplo, no cachorro que tem o pelo mais longo, a espera chega aí entre meia hora a 1h30. Quem colocou esse negócio de pé foi o Sérgio Zimmermann, que foi fundador aqui do Pet Center. Ô Sérgio, no ano passado vocês investiram 14 milhões de reais, né? E abriram 8 lojas. Daqui para frente, qual é a expectativa de crescimento da rede? Vai vir muito mais. Esse ano a gente pretende abrir mais 7 lojas, fechar o ano com 25 lojas e investir mais 15, 20 milhões na rede. Agora, vocês estão crescendo a um ritmo expressivo, de 35% ao ano. Dá para manter esse ritmo de crescimento? A gente está muito otimista. Em 2013, com todas as aberturas que nós fizemos, a gente deve crescer na faixa dos 50% em 2013. E o que você acha que vai realmente dar sustentação a tanto crescimento? O consumidor. Né? O consumidor cada vez mais trata o pet como um membro da família. E esse carinho todo pelo pet reverte em movimento nas nossas lojas, procurando o melhor produto, o melhor serviço. Tá certo, Sérgio. Olha, muito obrigada. Tá aí, então, mais um exemplo de um empresário, né, que observou uma oportunidade de negócios e fez um negócio bem sucedido, Doni. Verdade. Laura, obrigado. E quanto custa manter um animal de estimação? A Abimpet fez a conta dos custos mensais dos bichos. É uma média por mês de tudo que você vai gastar ao longo de um ano. E para quem não se planejar, a mordida pode doer no bolso sim. Olha só. O primeiro exemplo é um cachorro de médio porte, como um Beagle. Com ração, o gasto pode superar os R$ 110 por mês. Vermífugo, quase R$ 10. Vacina, mais de 14. Controle de pulgas, R$ 39. Veterinário, R$ 16,67. Banho e tosa, R$ 35. Total, R$ 227,51 por mês, em média. Já para os donos de gatos, os custos são bem menores. Com ração, pouco mais de R$ 26. Vermífugo, R$ 1,56. Vacina, quase R$ 8. Controle de pulgas, R$ 6,92. Veterinário, R$ 16,67. Banho e tosa, R$ 25. Total da conta, R$ 84,19 ao mês, em média, praticamente 1/3 do valor. Para comparar, a manutenção de pequenos roedores ou répteis é de aproximadamente R$ 25 por mês. Peixes de água doce, R$ 18. E aves, R$ 15 em média. Vamos continuar conversando com o José Edson. José, falando em custo, como que é a carga tributária desse setor por aqui? Por exemplo, se eu for lá e gastar R$ 100 num saco de ração, quanto disso é tributo? 50%. Se você gastar R$ 100, R$ 50 é tributo. Em ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos diretos, sem falar outras taxas. Isso nos assusta em função de que a maior taxa fora do Brasil é da Alemanha com 18%. Na média da Europa é quanto? É em torno de 15%. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, 7%. O americano tem uma forma de taxação direta e não cai no faturamento. É lá na ponta de venda onde o consumidor sabe o que está pagando. No nosso caso, não. O consumidor não sabe que está pagando 50% de impostos. Esse é um dos gargalos do setor. O porquê que a gente ainda não deslanchou. Para você ter uma ideia, de 106 milhões de animais de estimação,
menos de 60% consomem algum produto industrializado, principalmente alimento. 40%, de 40% a 50% ainda se alimentam de sobras de mesa e outros produtos, competindo diretamente com o alimento humano. Então esse é um ponto importante aí da conta, o porquê que se gasta tanto para se manter um animal de estimação. Impressionante. E mostra que também tem espaço para crescer esse mercado, né? Mostra. O grande fator do crescimento dos produtos para animais de estimação é exatamente a valorização da relação humana-animal. Ou seja, nós hoje não vivemos sem eles, principalmente nas grandes cidades, em função da mudança da estrutura social da sociedade brasileira. É verdade, José Edson, obrigado. E antes de encerrar essa edição dedicada ao universo pet, uma pergunta. De quem você gosta mais? Do seu melhor amigo ou do seu animal de estimação? Uma pesquisa divulgada por um site argentino mostrou um resultado polêmico. 67% dos latino-americanos preferem os animais de estimação. E uma parcela da população vai ainda além. 37% das pessoas pesquisadas disseram que gostam mais de seus bichinhos do que da sua própria família. O site ouviu 2.000 pessoas, a maioria na Argentina. Mas os outros países do continente também participaram do levantamento. E entre os donos de animais de estimação, a grande maioria tem preferência por cachorros, 86%. 14% disseram que gostam mais de gatos e a opção por outras espécies de animais é praticamente nula. O Conta Corrente fica por aqui. José Edson França, presidente executivo da Bimpet, muito obrigado por sua presença hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau.